As expectativas para o mercado imobiliário e os fundos imobiliários ainda em 2023 continuam incertas. Existem vários fatores que podem influenciar, como a nossa economia, a taxa de juros, o cenário macroeconômico, até a economia global pode acabar influenciando. E aí, diante de tudo isso, vocês acham que ainda vale a pena investir em fundos imobiliários em 2023? Fica até o final para vocês saberem se a gente vendeu tudo e comprou tudo em renda fixa. Fala, investidores e futuros investidores. Eu sou a Fernanda. E eu sou a Bruna. E se você quer aprender sobre ações, fundos imobiliários, se inscreve no nosso canal, pois semanalmente a gente traz conteúdos como esse para poder te ajudar a investir melhor. E se você está vendo os ativos da sua carteira derretendo, já deixa o like, pois estamos juntos nessa. E para quem não sabe, os fundos imobiliários é uma forma de você conseguir investir no setor imobiliário. Existem dois tipos de fundos imobiliários, né? Os fundos de tijolo, onde você investe de fato em imóveis físicos, como shoppings, lajes corporativa, e os fundos de papel, que investem em CRIs, em dívidas do setor imobiliário. Outra vantagem dos fundos imobiliários é que a gente costuma receber mensalmente a distribuição dos rendimentos, o que acaba atraindo bastante investidor para esse tipo de ativo. E outra forma da gente ganhar dinheiro com os fundos imobiliários é através da valorização das suas cotas. Deixe aqui nos comentários se você investe nos fundos imobiliários. Uma coisa que a gente tem que lembrar, né, Bruna, é que qualquer tipo de investimento, até com os fundos imobiliários, eles têm um certo grau de risco, né? E a gente tem que considerar esses riscos antes da gente investir, da gente decidir o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro. Então, a gente trouxe alguns riscos só para citar para vocês que existem nos fundos imobiliários. Bom, então, tem alguns riscos como possibilidade de desvalorização do imóvel, no caso dos fundos de tijolo, né? Tem a inadimplência dos inquilinos, tem as flutuações do mercado, que acabam sendo risco de mercado, né? Os fundos, eles são negociados na Bolsa de Valores e eles estão sujeitos a essas flutuações. Então, qualquer coisa que aconteça na economia pode acabar desvalorizando ou valorizando a cota daquele fundo imobiliário. Outro tipo de risco também é o risco de crédito, né? Os fundos, eles investem em imóveis e recebem aluguéis dos inquilinos. Então, se os inquilinos não pagarem os seus aluguéis, o fundo pode sofrer alguma perda e acabar diminuindo os rendimentos que ele repassa para os cotistas. Outro tipo de risco também é o risco de liquidez. Por isso que é importante a gente olhar a liquidez média diária daquele fundo, porque quando você precisar do dinheiro, pode ser que você não consiga vender, porque está acontecendo alguma coisa na economia e ninguém quer vender suas cotas. E com relação ao risco de crédito, né, a gente viu recentemente fundos imobiliários como o HCTR11, o DEVA11, o BSLH11 sofrendo esses calotes, né? São fundos imobiliários que são mais arriscados e distribuem mais dividendo por conta do risco que eles apresentam, né? E aí esses FIIs que eles investem, por ser mais arriscado, eles acabaram dando um calote, né? Estavam com dificuldade de estar pagando essa dívida. E aí, com isso, a gente viu a desvalorização da cota e a diminuição dos rendimentos. Por isso, a gente precisa tomar muito cuidado e diversificar a nossa carteira e evitar não concentrar muito nesses tipos de fundo imobiliário que são mais arriscados, né? E isso nos leva ao quarto risco, que é o risco de gestão. É importante a gente avaliar a gestora que a gente vai estar investindo. Recentemente, o HCTR11, ele estava ali com uma discussão com relação ao mercado, com relação à Suno, por conta da sua gestão, né, que estava identificando ali possíveis fraudes, possíveis conhecimento ali do mercado que estava fazendo com que as oscilações da cota ficassem variando muito dentro do dia, né? Tanto é que, como vocês podem ver, como eu vou estar botando aqui na tela para vocês, recentemente a CVM precisou intervir e o HCTR11 ele precisou justificar o porquê das oscilações das suas cotas. Em uma dessas situações, ele acabou citando, né, que possivelmente, por influência de influenciadores digitais, de casas de análise, estava acontecendo essa variação da sua cota, né? Só que depois veio à tona toda essa confusão do circuito de compras, essa questão dos calotes, da dificuldade de distribuição. Então, você avaliar o papel da gestão é muito importante. E o quinto risco é com relação à concentração. Quando você investe em fundos imobiliários, que às vezes possuem ali na sua carteira apenas um único ativo,
Fundos de shopping, por exemplo, se você investir num fundo de shopping que tem um único shopping ali no seu portfólio, você vai ter muito mais risco do que se você investir em algum fundo imobiliário que tem ali na sua carteira 12, 19 fundos imobiliários. E com relação aos diferentes tipos de setores também, não adianta a gente investir tudo em shopping, a gente precisa diversificar em laje corporativa, em fundos de papel. Com isso, a gente acaba diminuindo um pouco também desse risco, né? É por isso que é importante a gente entender os riscos e avaliar bem se faz parte da nossa estratégia investir nesse tipo de ativo. Né? Tem gente que não consegue ver a carteira tão desvalorizada, as cotas caindo, o patrimônio sendo diluído, e aí então já sabe que não tem um perfil para renda variável. Né? Então a gente precisa diversificar a carteira, principalmente ter uma reserva de emergência, é importante, né? Não podemos esquecer de, antes de começar a investir, ter uma reserva de emergência, mas diversificar a carteira e colocar diferentes tipos de ativo para quando acontecer alguma coisa com os outros estão lá segurando a sua carteira. E assim, ter muito controle emocional também, né? Porque é claro que quando a gente investe, a gente gosta de ver a nossa carteira ali toda no verdinho, né? Os ativos subindo, se valorizando. E quando a gente vê a nossa carteira em queda, perdendo ali R$ 1.000, R$ 10.000, bate um certo desespero. Mas não adianta nada a gente sair vendendo os nossos ativos, porque a gente vai ter que acabar assumindo esse prejuízo, porque a economia ela é feita de ciclos. Né? E a gente está vendo agora a taxa Selic muito alta. Com isso, os fundos imobiliários eles acabam tendo essa desvalorização da sua cota. E quando isso se reverter, as cotas do fundo imobiliário vão acabar se valorizando. E aí vai ser nesse momento que você vai querer comprar e você vai acabar pagando mais caro. E aí eu Isso acho que aí. vale a pena a gente mostrar a nossa carteira agora, né, Fernando? Para vocês verem que a gente também está tendo uma desvalorização de alguns ativos. Exatamente, para vocês verem que a gente continua investindo nos fundos imobiliários e não vendemos tudo e migramos para renda fixa, como a maioria como muitas pessoas fizeram. Bom, como vocês podem ver, então a gente acompanha a nossa carteira, ela é cadastrada lá no Status Invest, e aí vocês podem ver nessa linha amarela é a nossa carteira. Né? A gente vem tendo um pouquinho de desvalorização dos ativos. Essa é a importância, gente, de da gente escolher bem os ativos, né? Aqueles ativos resilientes, aqueles ativos que não sofrem tanto, não são cíclicos, então eles não sofrem tanta oscilação. É um período que a gente sabe que vai passar, e nem por isso a gente saiu vendendo tudo e botando o nosso dinheiro no Tesouro Direto, né? E aqui, como vocês podem ver, a gente tem 5 fundos imobiliários. O Galg 11, que é um fundo imobiliário de logística, está com uma queda ali na nossa carteira de menos 10%. O MXRF 11, que é um fundo imobiliário de papel, um fundo imobiliário híbrido, que a gente está com uma valorização, inclusive, de 5,83. E por isso que já tem um tempo que a gente não investe no MXRF 11, tanto é que se vocês forem ver os nossos fundos imobiliários da base 10, ele aqui ficou um pouquinho para trás, né? A gente está só atualmente com 41 cotas a um preço médio de 9,78. Então, eu acabei optando por não investir nele agora, por ter outros fundos imobiliários mais descontados. Um fundo imobiliário que é o que está dando mais prejuízo na nossa carteira é o RECT 11. Inclusive, a gente já fez um vídeo aqui no canal falando de detalhes sobre esse fundo. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o RECT 11, que é um fundo imobiliário de laje corporativa, a gente vai estar deixando o link dele aqui na descrição. E a gente está com uma desvalorização de 11,23%. O VGHF 11, que é um fundo imobiliário de papel, né? Ele também está com uma desvalorização de 5,8%. E o VISC 11, que é um fundo imobiliário de shopping, a gente está com uma valorização de 4,29%. E aí, como vocês podem ver, independente do valor que a cota está sendo negociada lá na Bolsa, a gente continua recebendo os proventos dos fundos imobiliários e das nossas ações. E aí vocês podem ver que a nossa evolução, né? A gente segue firme nos aportes, com cautela, procurando sempre investir naquele que está mais descontado dentro da nossa estratégia. E aí, assim, a gente segue no nosso objetivo, que é montar uma carteira para aposentadoria, né? Para viver lá na frente, aposentar o nosso jaleco e aí poder viver dos rendimentos. Então, gente, para finalizar, a mensagem que a gente queria passar é essa, para você pensar bem, avaliar os riscos de sempre quando você for pensar em colocar um ativo na sua carteira, você avaliar os riscos, se vale a pena, se está dentro da sua estratégia, do seu objetivo, e fazer isso com consciência, né, Bruna? Sim, e é importante, como eu falei, né, ter esse controle emocional e não sair vendendo, porque ao longo prazo, isso aqui, vocês podem, de repente, agora ser uma oportunidade de estar comprando esses ativos descontados, né? E aí, quando a gente tiver essa melhora da economia, pode ser que essas cotas
comecem a se valorizar, fiquem mais caros e vocês vão acabar pagando mais caro pelos fundos imobiliários. E como eu já falei para vocês, eu comecei a investir em 2019 e nessa época a bolsa estava nas alturas, então eu acabei comprando os meus fundos imobiliários acima do valor patrimonial. Então, agora eu vejo como uma oportunidade comprar a esses preços. Mas claro que nada nesse vídeo é indicação de compra ou de venda. Estudem sempre antes de colocar qualquer ativo na carteira. Gente, então é isso. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like para a gente saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Coloca aqui nos comentários como anda a carteira de vocês. Está no vermelho, tá verde, tá neutro, que a gente quer saber. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.